você, alô você. Galerinha aí, tá chegando aí? Tá na área? Tá na área. Senta o dedo, né? Que é um crime sem ação. O que é um crime sem ação, né? Jogando duro, bom dia, bom dia, bom dia. Alô você, aquela dica rápida da manhã, né? Jogando, você já fez a inscrição. Você já fez a inscrição. Você não pode perder a nossa palestra, né? Lá em Goiânia, sexta-feira, transmissão ao vivo. Você pode assistir na sua casa, beleza? Então, para isso, você tem que entrar lá no site, saber mais direito e adquirir a sua. Jogando duro, deu um aulão de jurisprudência à noite e mais à tarde. Eu falei lá do inquérito policial, do arquivamento implícito objetivo, arquivamento implícito subjetivo, arquivamento indireto, cláusula rebus sic stantibus. A gente jogou duro, beleza? A gente jogou duro. Quem assistiu sabe que a gente não veio para brincar, né? Muita coisinha importante aí que a gente vai falar. O que acontece? Como eu estou pegando muito pesado, eu resolvi dar uma dividida nisso. E como vai ser essa chamada dividida? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão. Eu vou fazer uma aula que vai ser chamada Segunda da Caveira. Segunda da Caveira eu vou vir de preto, né? Vou aparecer aqui de preto. Segunda da Caveira, né? Zuki Caveira. Aula Zuki Caveira, joga aí. Aula Zuki Caveira, joga aí. Zuki Caveira vai acontecer a segunda-feira. Então, a segunda-feira eu vou entrar pesado, beleza? Aí nos outros dias eu vou pegar leve. Bacana? Porque a galera tá achando que eu tô pegando muito pesado. O pessoal tá mandando no direct, professor, caramba, você tá falando umas paradas muito doidas. Caramba, tá muito pesado pra mim. Entendeu não? Então, Zuki Caveira, aí segunda-feira, né? Vou ver se de repente eu começo hoje, vou ver ainda. Que aí é aquela aula mais pesada, né? Uma coisa aí tipo, posso falar, senão daqui a pouco tem coisa boa para falar aí, né? Dolo colorido, essas paradas aí. Vai ser no Zuki Caveira, né? Aí é só para os fortes. Se você acha que... Aí você nem entra que o jogo vai ser duro, né? Porque no aulão Zuki Caveira, se você perdeu eu falar assim, alô você, já era. Você já não entende mais o resto. Entendeu não? Se você entrar no meio da transmissão no aulão Zuki Caveira, não dá mais para você. Não dá. Você vai ter que sair e pegar na retransmissão. Por quê? Você vai, né? Por exemplo, ontem é o meio estilo Zuki Caveira. Eu falei lá da cláusula rebus sic stantibus. Trouxe lá da codificação civil, levei lá para um processo penal. Então, quando o cara entrou, se ele entrou, estava falando assim, o arquivamento do inquérito policial se submete à cláusula rebus sic stantibus, ele se assustou e meteu o pé. Falou, não dá para mim não, que parada é essa? Né? Então, é nesse sentido. Zuki Caveira, né? Zuki Caveira é segunda-feira, né? Tem que ser, porque não dá. Tem que pegar um pouco leve. Estou pegando muito pesado e acaba que a gente... Né? Parece que eu estou preparando a galera para a prova da magistratura, né? Tá pesado. Bem, o assunto hoje é tranquilo. Uma classificação de crimes, alguns nomes aqui que aparecem. De repente você sabe e não sabe, né? Você não conhece com esse nome, né? O que é um crime sem ação? O que é um crime sem ação? Beleza? O que é um crime sem ação? O que é um crime sem ação? Professor, é um crime omissivo. Calma, não é bem isso não. Não é a classificação dos crimes. O que é um crime sem ação? Né? Perceba bem. O Tício, ele estava parado em frente a uma agência bancária no dia do pagamento, né, de determinadas pessoas. O Tício, perceba bem, ele já tem um passado, né, que já é assim, uma mancha, né, que mancha a conduta dele. Ele já praticou diversos roubos, diversos furtos. Então, naquela posição onde ele se encontra, beleza, em frente à agência, né, inclusive perceba bem, o Tício estava numa posição estratégica, inclusive já abordou pessoas naquela situação, naquela posição. Perceba bem, veja que Manzini criou o que eu vou chamar agora de crime de mera suspeita, crime sem ação, também chamada aí, crime de mera suspeita, deixa eu lembrar aqui, crime de mera suspeita,
crime sem ação. E crime de mera posição. O que é isso? O cara é penalizado pelo simples fato, né, da suspeita, pelo simples fato da probabilidade dele praticar uma ação criminosa. Beleza? Então, crime de mera posição, porque a posição onde ele se encontra, em frente a uma agência, o cara já tem passagem. Espera aí, né? Vamos criminalizar essa conduta. Ou seja, raciocina aí, né, com o campo da abstração, né? Olha só, né? Veja que é um crime de perigo abstrato, não é isso? Alô, você. Perceba bem, né? Tem esse resquício aí do direito penal, né, do autor, considerando as condições pessoais do agente, né? Bacana aí, direito penal do autor, legal, tem essa ligação mesmo. Manzini criou essa figura, né, do crime de mera suspeita, crime de mera posição, crime sem ação, ou seja, ele não praticou ação nenhuma e aí a conduta dele é considerada criminosa, considerando a probabilidade dele praticar um delito. Beleza ou não? Desenhei. Tranquilo? Rapidinho, não merece preto, é tranquila. Beleza? Tá gostando? Então, bomba de coraçõezinhos, que agora eu vou entrar na pedra de toque. Beleza? Bomba no coraçõezinhos, que agora eu vou entrar na pedra de toque. Então, tá bombando aí ou não? Tá bombando aí? Quero ver bombar. Senão não vou entrar. Eu desenhei, né? Desenhei e tal. De manhã. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte. Perceba bem. Né? Manzini criou essa classificação, né? Crime de mera suspeita, né? Crime de posição, não é isso? Crime sem ação, né? Mera suspeita, a posição onde ele se encontra, em frente a uma agência bancária, opa, mas não é, não, eu estou punindo esse crime, eu sei que é um crime de perigo abstrato, mas veja bem, esse cara já tem condenações anteriores, inclusive por furto e roubo, então a posição onde ele se encontra eu vou punir, né? Veja que isso é uma figura que Manzini criou lá do direito comparado, beleza? Trazendo agora para o ordenamento pátrio penal, será que tem algum crime que entra nessa classificação de crime de mera suspeita? Será que existe algum crime que entra nessa classificação de crime de mera suspeita no ordenamento jurídico penal brasileiro? Que eu falei, né? Manzini, direito comparado e tal. Bacana? Sim ou não? Sim ou não? Perceba bem que crime eu não tenho, né? Crime eu não tenho. Eu tenho uma outra infração penal, tá? Essa infração penal eu vou chamar, né? Uma outra infração penal, né, com status de contravenção lá no artigo 25. No artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. Calma que eu estou desenhando ainda, não entrei com carrinho. Calma, não entra com carrinho antes de desenhar não. Calma, estou desenhando. Né, o que eu tenho que falar para vocês, na verdade? Eu falei que eu tenho, né, mas eu tenho que falar para vocês assim, eu tinha essa previsão. É isso que eu queria falar, né? Se cai uma prova discursiva, né, você tem que falar, Código Penal, né, tinha uma previsão que se enquadrava nessa categoria aí, nessa classificação, né, muito embora fosse uma contravenção penal, mas tinha essa roupagem, né, da mera suspeita. É isso que eu quero falar para vocês, né, numa discursiva. Crime é uma coisa, contravenção é outra. Mas essa contravenção ela tinha essa roupagem de mera suspeita. Por que tinha? Porque existia a previsão lá no artigo 25, da Lei de Contravenções Penais. Legal? Melhor dizendo, deixa eu fazer uma correção aqui no meu raciocínio, eu acabei indo lá para a vadiagem, calma. Quando eu falava assim, eu tinha, eu tenho que falar eu tenho. Tá? Tem uma infração penal, tá? Com status de contravenção penal, que tem essa roupagem da mera suspeita. Eu tenho que falar que eu tenho e tenho que falar o que o STF entendeu desse artigo. Legal? Bacana? Perceba bem que esse artigo não foi revogado, então eu tenho, tá? É porque na hora de explicar aqui eu fiz um raciocínio lá para a vadiagem, né? Eu vou falar da vadiagem, mas deixa eu falar aqui um pouco do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, tá certo? Que está em vigência ainda, mas perceba bem, e eu vou dizer porque ele não é aplicado. Beleza? Tranquilo? Galera, vai jogando aí na tela
e aí a gente dá uma olhada aqui e acaba fugindo do nosso raciocínio, né? Porque está voando, tem que desenhar. E não desenha, está indo já na pedra de toque e não vai ter mais o que falar. Né? Deixa o prof aqui, deixa o prof montar aqui o desenho. É isso? Aí jogaram vadiagem, meu raciocínio já fugiu lá para vadiagem, por isso que eu falei, eu tinha. Né? Porque você perceba bem, a vadiagem, não, aí, a mendicância, tá vendo aí? Lá na questão da mendicância, veja que foi revogada, a vadiagem ainda continua em vigor. Beleza? Legal? Vamos voltar tudo aqui para não embolar. Beleza? Volta aqui para mim. Manzini, legal? Criou essa concepção, essa classificação de crime de posição, né? Ou crime sem ação, crime de mera suspeita. O cara a conduta é considerada criminosa pelo simples fato dele se encontrar em uma determinada posição, considerando aí os antecedentes que ele tem. Perceba bem que esse é o desenho, né? Veja que é um juízo de possibilidade. É isso? Possibilidade de cometer um crime. Então vamos criminalizar essa conduta considerando a passagem que o cara tem, né? Igual a colega colocou, direito penal do autor, beleza? Legal. Direito comparado. Levei aqui para o ordenamento jurídico pátrio. Será que eu tenho algum crime que eu possa enquadrar, né? Que eu possa enquadrar nessa classificação de crime de mera suspeita? E aí eu digo o seguinte: eu tenho uma infração penal, beleza? Não é crime, mas é uma contravenção que tem como você classificar essa infração penal, essa contravenção, por exemplo, uma contravenção de mera suspeita. Tudo bem, não é crime, mas é uma contravenção de mera suspeita. Entra nessa concepção de Manzini. Tá? Qual seria essa contravenção penal? Lá do artigo 25. Tá? O artigo 25 diz o seguinte: tem em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas, chave falsa ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Ou seja, se o cara fosse encontrado, por exemplo, com uma chave, né, que não fosse uma chave verdadeira, veja uma cópia de uma chave, por exemplo, veja que ele tinha que provar, né, que ele era um chaveiro, não é isso? Para não entrar aqui. Por exemplo, se ele já constasse aí na ficha dele passagem por roubo e furto, beleza? Senão ele entraria no bojo da contravenção penal. É aquele cara, por exemplo, ele é encontrado na rua com a chave micha. Veja que ele ainda não começou a praticar ação, né, de furtar. Veja que ele ainda não começou a praticar ação de abrir o veículo, mas perceba bem que ele já tem condenações anteriores pela prática de furto e roubo. E aí, a conduta dele, pela mera possibilidade, pela mera posição, muito embora ele não tenha praticado uma ação, né? Olha, crime sem ação. Ó, pela mera posição, próximo carro com a chave na mão, né? Com a chave na mão, ó, crime de posição, né? Pela mera suspeita, né? Crime de mera suspeita. Entenderam? Não é o mesmo nome. Esse cara, a conduta dele era enquadrada aqui no 25. Beleza? Olha, também entrava aqui no 25 aquele que se dava a vadiagem, tá certo? E também a questão lá da mendicância, né? A mendicância. Então o cara, por exemplo, aqui o tipo fala, ó, aí ele fala aqui, ó, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, aí ele tá, né? Vadio, ele não tem passagens anteriores, mas veja que ele se dá a mendicância, veja que ele se dá a vadiagem. Se ele fosse abordado na rua, né, com instrumentos, com chave falsa, por exemplo, ele caía aqui no 25. Bem, professor, o 25 foi revogado? Não. O artigo 25 não foi revogado. O que aconteceu? Veja bem que no recurso extraordinário, deixa eu ver se eu anotei aqui, o recurso extraordinário 583-523, apreciado em repercussão geral no STF, entendeu que esse artigo é inconstitucional. É inconstitucional por quê? Porque você trata aí do direito penal do autor e outra coisa também, né? Você não pode ficar utilizando antecedentes criminais para criminalizar uma conduta. E outro detalhe, perceba que é uma infração, né, diria uma infração aí de perigo abstrato, né?
tem essa roupagem lá de perigo abstrato. E veja que o perigo abstrato ele tem que ter limitação. Né? De perigo abstrato é aquela possibilidade de ocorrer a ação. E nesse contexto aqui, você ainda utilizar antecedentes para dizer que o cara poderia praticar uma conduta criminosa e você, na verdade, né, dá uma roupagem de ilícito penal, né, porque aqui é uma contravenção, nesse sentido, perceba bem que o STF entendeu como inconstitucional esse dispositivo, legal? Então o artigo 25 ele continua em vigor, porém ele é inconstitucional. Bem, agora sim, deixa eu fechar meu raciocínio. No que se refere à vadiagem, tá? No que se refere à vadiagem, perceba que a mendicância, né? Melhor dizendo, a mendicância, perceba que a mendicância foi considerada, foi revogada, beleza? Veja que o artigo 60, né, ele foi revogado, legal? Veja que não há mais a contravenção penal da mendicância. E eu penso que o legislador ele perdeu a oportunidade de revogar também a vadiagem no mesmo ato, beleza? Veja que hoje a mendicância é um dispositivo, né, o 60, né, o 60, se me parece o 60, né? Veja que ele foi revogado. Mas eu tenho ainda, lá na Lei de Contravenções Penais, a vadiagem. A vadiagem, hoje ainda, é considerada uma contravenção penal. Mas caiu em desuso, situação econômica, né? Veja que, até mesmo se você fosse considerar uma infração penal, veja que você tem a questão lá da exclusão da culpabilidade, inexigibilidade contra adversa. A situação do país hoje é muito complicada, tá certo? Então as pessoas moram na rua, não é porque querem, não é isso? Veja que há uma necessidade, né? Você vê que a questão é essa, não é isso? Então perceba bem que a vadiagem ela continua em vigor, porém, é o que o colega colocou, é um desuso, é um tipo que está lá, né? Acho que é para até robustecer a conduta de alguém para levar alguém na delegacia, nos moradores de rua, mas perceba bem que é muito complicada essa situação. Então, hoje eu tenho a revogação do artigo 60 foi revogado, né, que trata lá da mendicância, mas ainda está em vigor a vadiagem. Me parece que a Câmara, já há algum tempo, aprovou já a revogação da vadiagem. Agora está aguardando aí acabar o trâmite legislativo para você tirar esse dispositivo aqui do ordenamento jurídico. Legal? Bacana, então. Então a gente tratou dessa questão aí do crime, né, crime sem ação, é isso? Crime sem ação, crime de mera suspeita, não é isso? Crime de posição, beleza? Você numa prova se perguntar, você vai falar um pouco do direito comparado, aí você vai falar qual é a concepção disso, né? Veja que é um juízo aí de possibilidade, beleza? Do cara praticar um crime. Aí você vai falar que no ordenamento jurídico você tem uma previsão, mesmo não sendo crime, você tem uma previsão de uma infração, de uma contravenção penal, infração penal, né, da espécie contravenção penal, que tem essa concepção, né, que está prevista lá no artigo 25, porém o STF, no recurso extraordinário, entendeu pela não aplicabilidade desse artigo, porque considerou inconstitucional, entendendo que a Constituição não recepcionou esse dispositivo, legal, até porque, veja bem, você está fazendo, aí você comenta, né, essa questão do perigo abstrato, ela deve ser trabalhada com razoabilidade, né? Mas quando você portar uma arma de fogo, ainda que sem munição na rua, aí tudo bem, né? Um perigo abstrato, beleza. Agora, você considerar uma infração de perigo abstrato pelo simples fato do cara ter uma passagem anterior, pelo simples fato do cara ser morador de rua, não é isso? Pelo simples fato do cara ter uma liberdade, como se diz ali, liberdade vigiada, né? Perceba bem, então, por essa pessoa se encontrar de posse de algum desses instrumentos, perceba que não há uma compatibilidade com o Estado Democrático de Direito, né? Aí você está utilizando aí o direito penal do inimigo, né? Inimigo do Estado, é isso? Está usando aí aquele direito penal máximo, né? Veja que você tem que trabalhar com a razoabilidade, né? Veja que o direito penal não pode ser nem mínimo nem máximo, né? Então tem essa concepção aí, beleza? O garantismo tem que ser o quê? O garantismo, né? Tem que trabalhar dentro da razoabilidade. Legal, então? É nessa concepção, beleza? A gente fecha aqui e é isso, né? Então, crime sem ação, deixa eu falar aqui de novo para vocês. Crime sem ação, crime de mera suspeita, não é isso? Crime sem ação ou de mera posição, né? Trabalhei lá que falei crime de posição, mas crime de mera posição, beleza? Mera posição,
mera suspeita ou crime sem ação. A concepção é essa. A conduta é criminalizada com base no juízo de possibilidade, né? E essa questão de possibilidade, considerando antecedentes do agente, é muito complicado, beleza? Legal, então, se você gostou, você vai bombar aí de coraçõezinho pra mim agora, vai bombar, né? Que agora você desenhou, eu entrei com o carrinho por trás, né? No início aqui comecei a falar, os alunos já jogaram um monte de coisa, minha cabeça voltou e tal, e eu acabei desenhei aqui, beleza? Na questão da mendicância foi revogado, não é isso? Agora você ainda tem a mendicância foi revogado, mas você ainda tem a questão lá do crime da contravenção penal. Da contravenção penal de vadiagem lá de 59, que ainda está em vigor. Porém, em desuso, aí eu falei para vocês, questão da situação econômica, enfim. Desenha isso, beleza? Depois que você falou para o examinador da questão lá da mera suspeita, né? Da mera posição, ou da mera ou do crime, né? Sem ação, né? É a mesma coisa. Você desenhou, você entrou no direito comparado, bateu, desenhou, aí ele já está caído, porque tu já entrou com o carrinho. Aí você, né, só para acabar, ver se ele não vai levantar, aí você chega lá e fala, ó, examinador, ainda tem a questão da vadiagem, da mendicância, veja que o legislador revogou, né, a mendicância, mas ainda tem a vadiagem em vigor, mas cai um pouco em desuso com a situação econômica do país. Olha que seria o direito, ele tem que andar dentro da razoabilidade. Nessa para você acabar de fechar, para você falar para ele que você sabe que a mendicância se encontra revogada e que a vadiagem ainda não. Você vai demonstrar conhecimento, né, na órbita das contravenções penais. Mereceu preto? Não. Tá de manhã, jogo duro, joga aí agora para mim os coraçõezinhos que eu mereço. Dentro da simplista, né? Linguagem do aluno. Não adianta ficar usando aqui termo, o aluno não entende porra nenhuma. A gente vai jogando duro na humildade, beleza? Você tem que me ajudar também, né? Na hora que o prof está concentrado aqui, você não pode jogar um monte de coisa aí, né? Aí, pô, deu uma embolada aqui, né? A gente fez uma confusão no início, mas depois retomou, né? Desenhei, tô com a minha borracha aqui, tu apaga o desenho, volta, desenha de novo e fala como você queria colocar. Não, beleza, beleza. É só um bate-papo, né, pessoal? Não foi nem uma aula não, né? Rapidinho, a gente trabalhou aqui. O examinador ia perguntar, né? O que é um crime de mera posição? O que é um crime sem ação? O que é um crime de mera suspeita? E aí você vai trabalhar numa discursiva 30 linhas. Você trabalhar, né? Tem que trabalhar. Trabalhar, desenha, fala do artigo 25, da inconstitucionalidade, no recurso extraordinário, repercussão geral. Entenderam ou não? Você tem que fazer isso. É isso que eu vou fazer no aulão lá em Pernambuco também. Mas agora, sexta-feira, né? Perceba bem, estou jogando duro, eu não estou indo para Goiânia para brincar, né? O nível lá vai ser pesadão, pesadão. Inquérito policial, eu já dei um aperitivo domingo ontem, a gente não está brincando, beleza? Tranquilo? Então, legal, jogo duro, bacana. Quem gostou de todas as informações, hoje eu estava falando com um colega, ele falou assim, cara, nessa cara não, o que eu tenho aqui de anotações que você fala aí, essas paradas tudo doidas aí que aparecem. Falei, rapaz, eu falei muita coisa já, né, pessoal? Diversas síndromes e um monte de coisa aí. Agora essa né? Crime de hermenêutica, crime de mera posição. E eu venho, não só falo o que é, né? Eu venho desenhando. Eu desenho, você vai construir no seu caderno. E, inclusive, a forma como eu tento explicar para vocês, como você deve responder uma prova, serve para qualquer tipo de prova. Coloca isso na sua cabeça, desenha. O que é desenhar? Né? Colocar um instituto, posicionar um instituto no direito penal, vim falando dele, tal, vem trabalhando para depois você entrar na pedra de toque, você entrar com o carrinho por trás. Você não pode chegar, o examinador te pergunta uma coisa, você sabe. Aí você já, de forma objetiva, já responde, né? Claro, você tem que ser objetivo, mas tem que trabalhar a questão, pô. 30 linhas. O cara te pergunta uma parada dessa, você é aquele crime que se pune com a mera possibilidade. Sim, irmão, mas e aí? E aí? E aí? Eu quero saber, vem cá, no direito penal tem algum crime, tem alguma infração que tem essa roupagem? Pô, mas isso foi idealizado por quem? Quem foi um jurista? Não falou nada. Você lê um pedacinho do livro e vem me responder, eu quero 30 linhas. Né? Você sabe que essa infração é uma infração com a roupagem de perigo abstrato? Você não falou. Você sabe o que é perigo abstrato, o que é perigo concreto? Você não falou. Entendeu? Não. Tem 30 linhas, irmão. Você vem aqui falar uma coisa que está em livro de forma resumida, não é isso que eu quero, não.
Tudo bem, você até acertou aqui, vale 5? Toma um ponto. Meio ponto. Aí o teu colega lá, né, veio trazendo, veio jogando duro, ele veio desenhando, trouxe do direito comparado, fez ele fez uma abordagem face do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, ele fala, pô, qual foi a concepção do STF naquela situação, ele falou do direito penal do autor, e aí quando o examinador já estava no chão, ele veio, né, e ainda falou em questão da vadiagem, da mendicância, entendeu não? Para ele sim, irmão, para você meio. Então quem vai pegar a vaga é ele, não você, porque ele demonstrou mais conhecimento. Numa prova subjetiva, você tem que demonstrar conhecimento. Você não pode ficar na mesmice, no básico. O professor tem que ficar, não é enrolar o examinador, não é enrolar, é demonstrar conhecimento. Demonstrar conhecimento, entenderam ou não? Por exemplo, quando eu falei com vocês antes do arquivamento do inquérito policial, em face da cláusula rebus sic stantibus, né? Tá, tudo bem. Você tem a concepção da cláusula rebus sic stantibus, mas é bom você falar, ó, oriunda, né, lá da codificação civil. Porra, você tem que demonstrar, meu irmão. Sabe de onde saiu, sabe qual é a ideia e sabe aplicar no direito processual penal. Você está demonstrando conhecimento. Entenderam ou não? Não é fugir do tema, é demonstrar conhecimento. Beleza? Você vem trabalhando, vem desenhando. Eu podia chegar aqui e pegar o crime de mera suspeita. Sabe quem que é? Ah, um exemplo. É aquele crime que se baseia na mera possibilidade. Exemplo lá, o artigo 25. Tá? Ó, foi declarado inconstitucional pelo STF. Valeu, galera? Beleza. Tinha ido embora. O que eu anunciei, eu falei. É isso. Beleza? Mas eu não faço isso. Eu venho desenhando. Venho trabalhando na sua cabeça. Venho falando o que você deve falar no concurso, né? A gente vem abordando os artigos, tento desenhar. Desenhei, aí eu venho com o carrinho. Entenderam ou não? É isso. Você tem que fazer isso. Né? E aí você demonstrar para o examinador que você sabe que quando uma lei é revogada, quando uma lei é revogada, um dispositivo, ela desaparece do ordenamento jurídico. Quando ela é considerada inconstitucional, ela continua lá, está vigente, mas não é aplicada pela inconstitucionalidade, entendeu? Não. Você vai mostrar que você sabe isso também, pô. Entendeu? Então, numa prova de direito penal, você pode trabalhar direito civil, você pode trabalhar direito constitucional, você pode trabalhar direito penal, o examinador vai falar, porra, o cara sabe. Entenderam ou não? O cara sabe. Vai falar, porra, esse cara saca de constitucional, bicho. Ou esse cara saca de direito civil também, entenderam ou não? Não é aquela, sabe, aquela resposta que parece que copiou, colou, meu irmão. Aí, entendeu? E prova discursiva, existe também a questão da comparação, bicho. O cara vai ver se tu tem conteúdo ou se não tem. Você tem que aprender. Beleza? Tem que aprender, responder uma prova discursiva. Você não pode ficar com mesmice. O examinador não quer mais mesmice, ele quer conteúdo. Beleza? Então, joguei duro. Se você gostou aí, tu manda os coraçõezinhos pra mim aí agora. Bomba aí. Bacana. Vocês estão me recebendo aí? Eu tô falando sozinho aqui. Eu vou embora. Essas são muito, muito boas. Bacana. Sim, beleza. Valeu, professor. Oi, prof. Sim, recebendo. Dicas ótimas, massa. Você, show, aula top, né? Salvador acompanhando. Bacana, show. Ótimo, Aracaju. Top Zuki. Bacana. Vamos lá. E legal aí na área. Zuki 10 enchendo. Sexta vou te conhecer. Bacana, dá um abraço no prof lá. Vamos aí, professor. Show Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Jogando duro. Bomba de coraçõezinhos que eu vou embora. Que isso? Beleza, Tupã, São Paulo. Sargento Robson sempre presente aí, parceiro. Sargentão aí vai ser futuro Delta, igual o prof aqui. O prof foi sargento também, 14 anos. É isso aí, irmão. Sou Papa Mike do Rio, estou operando, ouvindo sua aula. Pô, parceiro aí, ó, Papa Mike do Rio jogando duro aí. Aí é sal grosso, né, irmão? Aí o jogo é duro. Deus te acompanha aí. Mas é isso aí mesmo, pra cima deles. Tem essa não. Sargento também. Olha aí, vou colocar o sargento também, o sargento do EB. Tem uma sargentada aí, hein? Dia 11 vai ser Sexta Negra. A gente vai jogar duro lá, né? Bacana então. Galera, o prof tá indo. Legal? Vamos lá aprender gente, né? E vamos ver se a gente consegue entrar à noite. Eu tô preparando a palestra, né? Então não sei se vai dar. Então dá meus coraçõezinhos da noite aí, você já pode sentar o dedo aí. Desocupado e bombando. Aí, ó. Bacana. Merecia ser sexta. Sexta vai ter já, né? A aula lá. Legal, vai com Deus. Bacana. Então joga o adelante focado aí, né? Pra gente fechar.
Gente, segue aí. Segue aqui. Gente, segue aqui. Segue quem? Não sei. Adelante focado. Bom trabalho. Beleza. Joga adelante focado aí pra gente. Vamos lá, quem quer sair? Aí. Oi aí pro McLaren. Oi pro McLaren.